vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram os teus olhos. Arrancaram o quê? E fizeram descer a Gaza, amarraram-o com 2 cadeias de bronze, e puseram-no para girar um moinho. Fazer o quê? Girar um moinho no cárcere. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, depois que foi rapado. Podeis assentar, amados irmãos? Aleluia, glória a Deus. Nós observamos nos dias de hoje que há um grande número de pessoas que estão em busca de uma nova oportunidade, de uma nova chance. Hoje nós podemos observar, tanto no mercado de trabalho, nós vemos pessoas em busca de uma chance, de uma oportunidade. Também na vida financeira, onde aqueles que teve perdas estão sempre em busca de nova oportunidade, de uma nova chance. Também na família, em meio às crises, aos problemas, estão em busca de uma nova oportunidade, de uma nova chance. No namoro, muitas vezes namoro frustrado, mas estão ali em busca de uma nova oportunidade, de uma nova chance. No casamento, nós vemos também que uma oportunidade de ser melhor, uma oportunidade de ser feliz. Então nós podemos ver que nos dias de hoje que nós estamos vivendo, sempre estamos em busca de uma segunda chance. Sempre estamos em busca de uma segunda chance. E o Senhor, ao meditar nesse texto, colocou essa palavra no meu coração e esse tema: em busca de uma segunda chance. E para isso eu quero falar com os irmãos a respeito da história desse homem que nós acabamos de ler, a vida de Sansão. Esse homem que tem uma história muito conhecida, pregada e conhecida de parte da igreja. Até mesmo aqueles que não são, quem sabe, leitores da palavra de Deus, conhecedores da palavra de Deus, mas se falar de Sansão, o homem com a força nos cabelos, igual eles pensam, todos já vão saber quem é Sansão, achando que é aquele que tinha força nos seus cabelos. Mas nós vemos, amados irmãos, que a história desse homem começa desde o capítulo 13, onde fala a respeito do nascimento de Sansão. A Bíblia diz, amados irmãos, que Sansão, a sua história, iniciando lá no capítulo 13, o texto nos diz que um momento em que Israel estava sendo oprimido pelos filisteus, eles estavam sendo castigados, oprimidos, e os filisteus reinavam também sobre eles mais uma vez. Então o Senhor, Ele levanta um homem para que possa tirar o povo das mãos dos filisteus, e Deus agora vai usar Sansão, a promessa de Deus, o que Deus tinha para a vida de Sansão. E nos diz a história que lá está uma mulher trabalhando na sua terra, na agricultura, e de repente aparece um anjo a ela, e quando o anjo aparece àquela mulher, ele dá esta promessa para ela, ele começa a conversar com ela. A Bíblia não fala o nome dela, mas fala o nome do esposo dela, fala o nome do marido dela, o nome então do marido dela, que a palavra do Senhor nos traz, amados irmãos. Ele nos diz que naquele período em que eles estavam sendo oprimidos, o anjo aparece, e ali então o anjo fala com aquela mulher que era esposa de Manoá, e a Bíblia diz que no momento em que o anjo fala com ela, o anjo já conta a história dela, dizendo: olha, eu sei que você é estéril, você nunca teve filho, e você não pode ter filho, mas eu tenho uma notícia para você, o Senhor vai te dar um menino, o Senhor vai te dar um homem. E aquele anjo então já começa a dizer: só que o Senhor manda dizer algo para você, esse menino ele vai ser um nazireu, ele vai ser separado, esse menino não vai poder ver navalha no seu cabelo, esse menino não vai poder beber vinho, esse menino não vai poder tocar em coisa imunda, e nem somente tocar em coisa morta, porque ele é um menino separado de Deus, separado para o Senhor. E a Bíblia diz então, amados irmãos,
que quando o anjo do Senhor entrega esta mensagem para esta mulher, o anjo também, lá no capítulo 13, já começa dizendo: e a partir de hoje você também, fala para ela, se nós temos o texto no capítulo 13, está dizendo assim: a partir de hoje você também não vai tocar em coisa morta, não vai beber vinho, você não vai chegar perto de coisa imunda qualquer. A partir de hoje você também vai se consagrar, porque o que vai nascer de você tem que ser consagrado também. O que me chamou a atenção, amados irmãos, é que o anjo deu aquela mensagem para ela e disse assim para ela: você quer ver o milagre? Você é estéril, mas se você quer ver o milagre, você vai ter que começar a consagrar também. E algo me chamou a atenção aqui, amados irmãos, porque muitas vezes nós queremos receber um milagre da parte de Deus. Quantas vezes nós buscamos algo da parte do Senhor? Você está orando, você vem no culto, você faz campanha, mas na hora que é para você se consagrar também para receber o milagre, porque tudo isso faz parte do pacote de Deus. Não pensa você que Deus entrega assim de qualquer maneira, não. Enquanto aquela mulher, ela estava gerando um milagre dentro do ventre dela, mas para gerar o milagre ela tinha que se consagrar. O que Deus está falando conosco aqui nesta noite: se você quer ver o milagre, quer gerar o milagre, você tem que consagrar também com a vida. De qualquer jeito não adianta você não ver milagre, não acontece milagre. Por que muitas vezes não está acontecendo nada? Porque está faltando também você consagrar. A Bíblia diz que o anjo olhou para ela e disse: a partir de hoje você não vai também beber vinho, você também não vai chegar perto de coisa imunda. O anjo disse assim: olha, a partir de hoje, mulher, você também começa se consagrando. Ei, você quer ver o milagre? Começa a se consagrar. Quer gerar milagre na tua vida? Começa a se preparar. Deus quer que nós se consagramos para que o milagre seja gerado na nossa vida. E a Bíblia diz então que ela, ao receber essa notícia, estava no campo. Ela chega em casa e conta para o seu marido, Manoá. Quando ela diz para Manoá, que era o pai de Sansão, ela diz: veio um homem, apareceu para mim. Eu não perguntei o nome dele, não perguntei de onde que ele era. Ela pensou que era um profeta que ela estava conversando. E ela disse assim: olha, ele disse para mim que nós vamos ter um filho. E ela disse que esse filho vai ser separado, vai ser nazireu. E ali a história diz que aquele homem, no capítulo 13, aquele homem, ele fez um pedido ao Senhor. Ele disse: se ele apareceu para você, eu quero que ele apareça para mim também. Eu quero que ele confirme, que ele fale para mim também. E a história diz então que Manoá, ele orou ao Senhor dizendo que aquele homem também fizesse, aparecesse para ele e contasse essa promessa para ele. Da forma que Manoá pediu, a Bíblia diz no capítulo 13 que o anjo apareceu. Quando o anjo voltou de volta, apareceu para a mulher. Lá está a mulher de novo trabalhando. De repente ela fala: o meu marido quer falar com o senhor. Aí ela vai chamar o marido vem correndo, Manoá. Quando ele chega diante daquele homem, o homem de Deus, o anjo do Senhor que estava ali, a Bíblia diz que Manoá chegou e ele fez duas perguntas para aquele anjo. A preocupação dele, ele sabia, não que ele não acreditou na promessa, ele acreditou na promessa, mas ele queria fazer duas perguntas a respeito do filho, tão preparado que estava para o Senhor entregar nas mãos deles. E a primeira pergunta que ele fez, lá no capítulo 13, o verso 12, amados irmãos, nos diz assim: ele perguntou, qual será o modo que o menino vai viver? Olha aqui, ó. Qual será o modo que o menino vai viver? Ele perguntou o modo que a criança ia viver. E perguntou também, amados irmãos, a forma, o que o menino, qual seria o serviço do menino. Ele perguntou qual seria o modo que o menino ia viver. O verso 12. No verso 12, essa aí é a corrigida, no meu está dizendo: quando as tuas palavras se cumprirem, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Ele fez duas perguntas, Manoá fez duas perguntas. Mas o que me chamou a atenção é que o anjo só respondeu a primeira pergunta. Ele não respondeu qual era o serviço daquele menino, qual era a função de Sansão. Ele respondeu a primeira pergunta, qual era o modo de viver. O anjo responde para ele de novo dizendo: olha, esse menino, ele não vai beber vinho, ele não vai poder cortar o cabelo, ele não vai poder tocar em coisa morta e nem vai poder chegar perto de coisa imunda. A segunda pergunta o anjo não respondeu. E algo me chamou a atenção, amados irmãos, o porquê que o anjo não respondeu para ele a segunda pergunta. Por que não falou
o que Sansão ia ser, sendo que nós todos sabemos, os estudiosos sabem, que Sansão ele foi juiz, ele foi um grande juiz. Por que o anjo não respondeu dizendo, olha, ele vai ter que ser separado assim, e ele também vai ser juiz? Deus separou ele, a função dele vai ser juiz, mas não. O texto nos diz que só respondeu a primeira pergunta, mas a segunda pergunta não respondeu, não falou nada para ele. Sabe por quê? Deus trabalha desse jeito. O nosso ministério é um mistério de Deus. Olha para o teu irmão e fala para ele, fala assim, o teu ministério é mistério de Deus. Fala para ele, fala para a irmã, fala para o irmão que está do teu lado. O teu ministério é mistério de Deus. É desse jeito que Deus trabalha. Sabe por quê? Deus tem grandes coisas nas nossas vidas, e nós vemos que Deus não revela, não fala. Quantas mensagens proféticas eu desde pequeno eu venho ouvindo, e você também já ouviu. Quantas vezes Deus se levantando, usando vaso e dizendo assim, eis que eu tenho uma grande obra na tua vida, eis que eu vou te usar, filha minha, eis que eu vou te usar, servo meu. Por que Deus não é mais específico? Por que Deus não fala assim, eis que eu vou te usar, eu tenho uma grande obra e eu vou te usar no louvor, você vai cantar, e enquanto você vai cantar, milagre vai acontecer. Por que Deus não fala assim, eis que eu vou te usar, quando você pegar o microfone e pregar a minha palavra, algo vai acontecer sobrenatural? Por que Deus não é específico? Porque para Deus é um mistério. Se Deus revelar as coisas para nós numa hora só, no momento em que nós queremos, nós não vamos saber lidar com essa situação. Se Deus revelar as coisas para nós já vamos querer ajudar Deus, pastor Miguel, e vamos atrapalhar a obra que Ele tem. Você já vai querendo se consagrar por conta própria, você vai querendo arrumar o jeito de estar na posição que Deus falou para você, e enquanto você vai estar fazendo isso, você vai estragando. Deus não fala, Deus não revela, é mistério dele, mas Ele tem um serviço para eu e você nesta noite. Eu não sei se é para cantar, se é para pregar, ou se é para ser um pastor, um obreiro, uma missionária, mas de uma coisa eu sei, Deus te chamou, Deus te escolheu, Ele te consagrou, aleluia, e Ele ainda não revelou para você o que é, mas Ele tem um mistério na tua vida. Aleluia. Manoá faz essa pergunta, como que vai ser a vida desse menino e qual o serviço dele? E a Bíblia diz então que ele só responde a primeira pergunta, ele só responde a função que ele, como ia ser a vida dele, como ia ser o jeito, o tratamento, a forma que ele ia viver. Não era tempo de Sansão saber que ele ia ser um juiz. Ainda não era hora de Sansão saber, nem os pais dele saber, que eles estavam criando, que eles estavam preparando um juiz para julgar sobre Israel. Aleluia. Ainda não é hora, por isso que Deus ainda não revelou. Deus falou para você, fica na minha posição, fica na brecha, que eu quero te usar, eu tenho coisas grandes para você. E você pergunta, que coisa grande é essa? No que o Senhor quer me usar? Sabe por que Ele não revelou ainda? Porque Ele sabe que se Ele falar para você, você vai estragar tudo com o teu jeito. Por isso continua no mistério de Deus, só se coloca na brecha e diz, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me como tu queres nas tuas mãos, eis-me aqui, Senhor. E a Bíblia diz então que Sansão, logo após essa promessa, Sansão nasce, e agora Sansão cresce, e nós achamos algo interessante, os irmãos conhecem, que Sansão é contada a história desde o capítulo 13, 14, alguns prodígios que acontecem através das mãos de Sansão. Sansão está indo pelo caminho, de repente um leão vem e avança nele. O texto diz que Sansão rasgou aquele leão como se rasga um papel. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. De repente ele está amarrado com cordas, e eles levam ele diante dos filisteus. Ele rebenta aquelas cordas como se fosse uma linha tão fina, e ele pega uma queixada de jumento, e ele fere. O texto diz que ele mata 1000 filisteus de uma vez, porque o Espírito se apoderou dele. Sansão, ele entra numa cidade chamada Gaza, e ele arranca os portão, pega os portão. Segundo os historiadores, mais de 3.000 quilos tinha aqueles portão. Ele joga nas costas, e ele anda quilômetros com aqueles portão nas costas. Sabe por quê? Porque o Espírito
Espírito de Deus se apoderou dele. Aleluia. Você não imagina o que um homem e uma mulher pode fazer cheio do Espírito de Deus. Quando o Espírito do Senhor se apoderar de você, você não imagina o quão você vai ser nas mãos do Senhor maior do que um dinamite, porque o Espírito do Senhor está sobre você. Cadê aqueles que querem que o Espírito se apodere de você? Que o Espírito tome a tua vida, o teu ser, que Ele envolve você, que Ele enche você com a força sobrenatural, mas a força que vem do céu. Sansão, então, usado dessa forma tão extraordinária, mas a Bíblia diz que agora Sansão cai. Você conhece a história, não preciso entrar em detalhes. Sansão cai. E aí, se eu for perguntar qual foi o motivo da queda de Sansão, eu sei que grande parte daqui, ou a maioria, vai dizer Dalila. Só que não foi Dalila quem derrubou Sansão. Foi consequência para que ele consumasse o seu erro, a queda dele. Mas não foi Dalila que derrubou. Porque o texto diz: o anjo disse para Sansão e para a mãe dele, qual foi a mensagem? Que ele não podia tocar em coisa morta, que ele não podia beber vinho, que ele não podia cortar o cabelo, e que ele não podia tocar em coisa imunda. Mas o mesmo texto no capítulo 14 diz que ele, num casamento, ele faz uma brincadeira e ele dá um enigma, e ele conta a respeito de algo que aconteceu com ele, o mesmo leão que ele matou. A história diz que ele está passando perto do caminho, e aquele cadáver de leão morto estava ali, e abelhas estavam naquele leão e fizeram mel, produziram mel dentro daquele cadáver. Aí Sansão foi, chegou naquele cadáver, meteu a mão naquele cadáver, pegou o mel e saiu saboreando o mel. Aí diz o texto que ele chegou na sua casa, entregou para os seus pais, disse: pai, eu achei mel, tem mel aqui, deu para o seu pai comer, e a sua mãe comeu daquele mel. Mas o texto diz, os que conhecem, que Sansão não falou que tocou naquele leão. Mas a queda de Sansão já começou ali, porque ele começou desobedecendo o sinal de Deus, o alerta. Não era para tocar em coisa imunda. Não pensa você que ele caiu na frente com Dalila, não. Ele já começou ali, quando ele tocou naquele leão. Depois, o texto diz, o seu pai mesmo interferiu no relacionamento dele, e em vez dele arrumar uma esposa do seu próprio povo, o que Sansão fez? Ele foi procurar um povo diferente. Outro erro que aconteceu com ele, e ali ele começou a cair. Muitos pensam que para você cair, a pessoa cai de uma vez. De repente você fica sabendo a notícia e fala: meu Deus, fulano, aconteceu isso, caiu, pecou. Não pensa você que o pecado chega de uma vez assim, não. Não pensa você que o inimigo surpreende de uma vez assim, não. Cuidado, ele chega devagarzinho. Ele chega, como diz o hino, é sapatinho de algodão. Uma hora ele vai dando só um pouquinho do gostinho para você experimentar. Daqui a pouco ele arma outra brecha, uma outra armadilha, e você vai caindo passo a passo. Sansão não caiu direto com Dalila, não. Sansão foi caindo passo a passo, porque não guardou, não vigiou. Sabe o que Deus está falando nesta noite? Cuidado, não brinca com o pecado, para depois alguém não olhar e falar: mas como pode? Estava uma bênção, que aconteceu? Caiu. E aí alguém até usa a Bíblia dizendo bem que a palavra diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu concordo, mas você não vai cair de uma vez, não. O inimigo não chega de uma vez, derrubando a pessoa de uma vez, não. Ele vai passo a passo. Cuidado, vigia. Vira para o teu irmão e fala para ele: vigia. Fala mais uma vez para ele: vigia. Sansão tocou em coisa morta, ele não podia tocar. Sansão escolheu mulher de fora do seu povo, do seu arraial. Foi o que desencadeou a sua queda, por essa escolha dele. Ei, jovem, essa história se repete tantas vezes nos dias de hoje. Tantos jovens aqui que Deus chamou para você escolher, para você falar: eu estou orando por fulano, orando por ciclano.
O que você está fazendo? Você quer buscar lá fora? Cuidado. Desde o início, o povo de Israel, a queda deles foi isso, a mistura entre eles, pegar um povo estranho, pegar um povo lá fora. Mas até o dia de hoje o povo não aprende. Quantas consequências, quantos casamentos eu como pastor aconselhei e tenho tentado ajudar, mas o preço é alto, porque pegou pessoas estranhas lá de fora. E se você não está preparado para esse preço, ouça o conselho desse pastor nesta noite. Ora um pouquinho mais, espere em Deus. Acha gente daqui, pastor, mas não tem os olhinhos azul que eu quero. Acha de outro setor, acha de outra cidade, mas aquele que você pode dizer: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Quantos e não aprende? Esse erro, essa cilada que o inimigo armou, ele ainda continua armando o mesmo laço. E a gente só vê jovem caindo. Cuidado, cuidado. Aí o texto diz que Sansão, depois dessas brechas que ele já deu, aí ele junto com Dalila. Você conhece a história? Conta para mim o segredo. O segredo é que nunca passou navalha no meu cabelo. O texto diz que quando ele deitou, adormeceu no colo dela, ela cortou os seus cabelos. Ela despertou ele dizendo: lá veio os filisteus. Sansão acordou e achando que ia ser como das outras vezes. E de repente ele nem percebeu que o espírito já havia se retirado dele. E aí o texto diz, para nós terminar, o texto diz, amados irmãos, que eles fizeram 3 coisas com Sansão. Os filisteus, que eram os inimigos de Sansão, fez 3 coisas com ele, que o inimigo está repetindo até os dias de hoje. Guarda esta palavra. O primeiro ponto que o inimigo fez com Sansão, os filisteus, nós lemos, o que ele fez? Furou os olhos, arrancou os olhos, cegou ele. Sansão não podia ver mais nada. Cuidado. Quando a pessoa começa a não vigiar, a dar brecha, ele começa a ficar cego. Chega alguém perto dele e fala: vigia, meu irmão, não vai por aí não. Mas ele está cego. O inimigo já cegou, já arrancou os olhos dele. Cuidado. É isso que o inimigo quer fazer com os crentes. É isso que ele quer fazer com você, jovem. Mas nessa noite Deus me deu esta palavra para você. Vigia, vigia. O preço é alto demais. Não brinca com Deus. Não brinca com Deus. O preço é alto demais. Por mais que você fala com ele, ele não está vendo nada, está cego. Mas não pode ser errado, não dá certo, não adianta, ele está cego. O inimigo já arrancou os olhos, já furou os 2 olhos dele, ele não vê mais nada. Enquanto ele não consumar o ato, porque está cego. Ei. Davi, segundo o coração de Deus, estava cego. Quem que é aquela mulher que eu estou vendo banhando? É Betseba, mulher de Urias. Ela é casada, tem um marido, chama Urias. Mas o inimigo já tinha cegado ele, arrancou os olhos. Só foi a oportunidade, vocês conhecem a história. Não adiantava nada falar: Davi, ela é casada, Davi é mulher de Urias, Davi, não mexe, não vai lá, Davi. Ei, cuidado. O primeiro passo que o inimigo faz e anda fazendo hoje é cegando. É tirando os olhos, é deixando você com uma venda que você não consegue ver nada. O pecado cega, o pecado coloca uma venda. Você não vê mais promessa de Deus, você não vê mais o teu alvo, o teu foco, você não vê mais nada. Mas nessa noite, aleluia, o Senhor está mandando um colírio do céu, e esse colírio limpa os olhos. Eu não sei como está o teu olho, mas visão está sendo aberta aqui. O que é pecado continua sendo pecado, mas você é santo, é santo, é santo. Eu fui separado por Deus, é santo.
ai. Arrancou os olhos de Sansão, cegou. A segunda fase que Sansão passou, o que o inimigo fez, que nós demos alto? Colocou ele numa roda. Sansão ficou naquela roda, ficava rodando, acorrentado sobre aquela roda e só girando naquela roda. Segundo ponto que o pecado faz, ele coloca você numa roda. Você não sai do lugar. As coisas parecem que não dá certo, não prospera mais, nada dá certo na tua vida, porque você só está girando. Não sai do lugar, só está rodando. É o pecado que fez isso. Cuidado. Sansão estava na roda, ele não saía do lugar, só rodando, só girando. O foco dele, os objetivos dele, nada dava mais certo, porque ele só estava girando. As coisas vai dando tudo errado para você e você não percebe, está cego, porque só está rodando, só está girando. Na roda. Uma outra questão também, e eu creio que Sansão passou por isso. Começa a entrar no saudosismo. Eu imagino que Sansão, enquanto estava só na roda, só girando, nada dava certo.